Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar da área de habitação aqui de São Paulo, dos projetos, também da PL 529, que foi lançado para modernizar o Estado e rever muitas despesas. Eu converso agora com o Flávio Amari, que é secretário da Habitação do Estado de São Paulo. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer falar com vocês aqui mais uma vez. Bom, e vamos falar exatamente do PL 529. O governo cortou verbas ou pretende cortar de várias áreas, extinguir algumas áreas e no meio está a CDHU. Também, não é, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo. Isso tem alguma implicação para a atuação do setor, para os planos? Não. Na verdade, isso não implica nenhuma alteração na política habitacional. Pelo contrário, Denise, quando a gente busca o enxugamento da estrutura da máquina pública, é justamente para que a gente tenha mais recursos para investimento. O déficit projetado para o ano que vem, se nada fosse feito, era de 10 bilhões de reais. Então, um projeto corajoso do nosso governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, com 3 pilares, que é o enxugamento da estrutura, realocação de recursos e também uma melhor gestão tributária. E dentro do enxugamento da estrutura, essa mudança também, entre outras autarquias, fundações e companhias, a proposta autorizando a extinção da CDHU, para que a gente consiga aí ter mais recursos para investir na habitação. O programa é bastante amplo mesmo de modernização, gerou algumas críticas aí em relação à remodelagem da forma como se destina recursos para universidades, para pesquisa, mas essa é uma outra área. Em relação à habitação, é a única decisão envolvendo, porque tem a possibilidade também de servidores com estabilidade saírem, dependendo das condições, tem uma série de revisões de verbas, né? Sim, o objetivo é diminuir a estrutura dentro dessa área, com programa de demissão, também voluntário, involuntário, enfim, para que a gente possa diminuir a estrutura. E outras propostas também, como você colocou. Essas outras propostas incluem, por exemplo, a FURP, que é de remédios, por exemplo. Hoje o Estado gasta 3 vezes mais na compra de medicamento, ou melhor, na produção do medicamento, se fosse comprar na farmácia. Então, é muito razoável. Essas são as decisões tomadas para que a gente tenha mais recursos para investir e gastar menos dinheiro na estrutura, para que a gente tenha, assim, sobra para investimento e gerar emprego. E nada melhor que a construção, a habitação, para que a gente possa, além de atender a população, também gerar emprego para a população. Bom, foi apresentado à Assembleia, depende ainda de votação, de aprovação, todos esses pontos vão ser discutidos. Agora eu queria saber do programa habitacional aqui em São Paulo, né? Porque vinha numa dinâmica aí de distribuição de casas, as pessoas poderem adquirir, principalmente a população mais carente. Todo esse programa foi mantido? Sim, está mantido. Hoje nós temos quase 40 mil unidades em produção. Hoje mesmo fizemos uma entrega no município de Adamantina de 45 unidades, de um conjunto de 99, e também, inclusive, uma comunidade indígena, onde nós entregamos 8 moradias para a população indígena da cidade de Braúna. O calendário está sendo respeitado, as entregas acontecendo, 40 mil unidades em produção e outras ainda sendo contratadas dentro do programa Nossa Casa, que é um programa novo. O governador João Dória lançou no final do ano passado, dando uma meta de 60 mil unidades, e nós já estamos com 38 em produção. Produção que eu digo é projetos, identificação de terreno, cada um numa etapa específica. Mas tem a participação da CDHU? Tem, mas na verdade é dentro de um novo conceito do programa Nossa Casa, que é uma parceria com o governo municipal, estadual, federal, Caixa Econômica e iniciativa privada. O modelo Nossa Casa CDHU, a característica dele foi buscar todos os projetos que estavam aprovados dentro da estrutura da companhia, da CDHU, fizemos um aditivo aos convênios com os municípios, um credenciamento para trazer empresa da iniciativa privada numa outra modelagem, não na contratação, licitação, ou seja, nós já viemos trazendo uma nova forma de produção habitacional em parceria com o governo federal, dentro de uma política de subsídios, com financiamento pela Caixa Econômica Federal. Então, usando sim a estrutura da base de convênios já feitos pela CDHU, mas dentro de um conceito novo, do programa Nossa Casa CDHU. Agora, quem nos ouve que está interessado, ou seja, através dos municípios, ou a pessoa mesmo interessada na aquisição da casa, qual que é o procedimento hoje? Como é que está sendo esse atendimento? Porque sempre se tem uma fila de espera, né? Até pela carência. Sim, na CDHU nós não temos um cadastro para atendimento. Cada empreendimento tem uma especificidade e um cadastro específico. Então, dentro do programa Nossa Casa, nós temos 3 possibilidades. Nossa Casa Apoio, onde nós temos um aporte de 200 milhões de reais para produzir 15 mil unidades. Nossa Casa
CDHU também com 11 mil unidades já com terrenos selecionados, mais 4 mil unidades em convênios feitos e o Nossa Casa Preço Social com quase 7 mil unidades. Dentro do Nossa Casa Preço Social, as famílias podem entrar no www.nossacasa.sp.gov.br e manifestar o interesse de participar quando houver um empreendimento na sua cidade. Até porque o objetivo do programa é atender as pessoas que moram ou trabalham em cada um desses 645 municípios. Agora, dada essa previsão aí de um rombo substancial das contas, que exigiu até essa revisão toda proposta pelo governo, pode haver algum atraso no cronograma que estava estabelecido? Novos lançamentos de projetos serão feitos? Não, a proposta é exatamente isso, é buscar fazer esse ajuste da modernização administrativa com muitas ações, e você colocou algumas delas aqui, em várias áreas, buscando fazer com que a gente tenha a capacidade de investimento e não paralise nenhuma atuação, e pelo contrário, na área habitacional, a ideia é que a gente tenha mais recursos para investimento, até pela importância que tem e o reconhecimento que tem a área da construção e da habitação, não só, como eu disse, no sonho da casa própria, mas na importância que tem na retomada. Um programa importante, o 21-22, que está sendo preparado pelo nosso secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e será anunciado pelo governador João Dória em 30 ou 60 dias. Porque aí engloba todo o plano de governo para 2021. Sim, isso, pega a habitação também. Programa de metas para o ano 21 e 22, para que a gente tenha essa remodelagem e a gente tenha, assim, uma proposta de retomada econômica e sempre São Paulo na vanguarda, ou seja, buscando de forma antecipada a tomada de decisão. Como é um projeto 529, um projeto corajoso, difícil, mas é fazer o que é certo, uma gestão fiscal responsável no estado de São Paulo, mesmo com toda a dificuldade e as críticas que a gente acaba recebendo. Agora, vamos falar do governo federal, que nesta semana lançou um novo programa, que deve substituir o Minha Casa Minha Vida, é a nossa Casa Verde e Amarela, é Casa Verde e Amarela, casa apenas, não tem o nossa, mas eles vão destinar mais recursos, a intenção pelo menos é para o Norte e Nordeste, né? Houve reclamações aí em relação ao Sudeste, agora, até pela tua experiência na área imobiliária, esse programa ele tem condições de obter mais resultados do que o Minha Casa Minha Vida? Ele é muito bem-vindo, Denise, um programa habitacional em nível federal é muito importante, então cabe um elogio aqui ao ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, apresentando esse programa que tem dois grandes blocos, a produção habitacional e a regularização fundiária. Dentro da regularização fundiária, São Paulo é um exemplo para isso. O programa Cidade Legal de regularização fundiária, que entregou, nesses dois primeiros ano e meio de governo, quase 30 mil títulos para 120 mil pessoas em todo o estado de São Paulo. Nós temos hoje o convênio com mais de 500 municípios, 100 mil núcleos, trabalhando em 100 mil núcleos no estado de São Paulo, ou seja, muita ação importante de regularização. E nós temos muito contatos, nossos técnicos com os técnicos também do Ministério de Desenvolvimento Regional. Fizemos algumas propostas de emendas técnicas a essa medida provisória, o prazo se encerrou hoje, até buscando trazer mais celeridade no processo de regularização fundiária. Dentro do projeto da produção habitacional, ele tem um tripé. Na verdade, quando foi apresentado, ele só apresentou a taxa de juros, onde até me causou surpresa dar uma taxa de juros diferenciada para o Norte e Nordeste do que para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As pessoas de baixa renda do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, na minha opinião, mereceriam a mesma oportunidade da pessoa de baixa renda do Norte e Nordeste. Mas é importante que a gente tenha os outros dois números, que é o subsídio, que não foi anunciado ainda, e também os valores dos imóveis. Então, esse tripé é importante. Só foi anunciado os juros. Então, é importante a gente ouvir a regulamentação que virá, depois de validado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, para daí sim a gente ter uma opinião do todo. Mas é positiva essa iniciativa do governo federal de apresentar um novo programa habitacional. Porque são estados mais pobres, pelo menos a maioria do que do Sudeste e do Sul do país. Sim, mas né? o pobre do Norte, trabalho... Denise, é o mesmo pobre do Sul, o mesmo pobre do Sudeste. Eu acho que até você ter uma diferenciação, até de alocação de recursos, pode até ser razoável, mas uma taxa de juros diferenciada para a pessoa de baixa renda do Nordeste, ou do Sudeste ou do Centro-Oeste, não acho adequado. E também tem um outro ponto relevante. O déficit habitacional está concentrado no Sudeste, em termos de volume das pessoas que precisam da sua casa própria. Então, acho que tinha que ter esse equilíbrio, na verdade, e o tratamento igual para as famílias de baixa renda. Não estou dizendo de tratar diferente famílias de rendas diferentes, mas famílias até R$2.000, por exemplo, de renda, não importa se é aqui ou ali, deveriam ter, na verdade, a mesma taxa de juros de financiamento.
E, na verdade, da mesma forma como o projeto aqui em São Paulo, esse mais amplo, o PL, esse projeto também do governo habitacional também tem que passar pelo Congresso, né? Tem que ter aprovação e pode passar por modificações. Agora, eles tentam contemplar também a renegociação de dívidas. E aí eu queria saber se os projetos aqui do Estado de São Paulo enfrentaram uma questão maior de inadimplência. A gente sabe que o país vive uma crise em função da pandemia. Teve algum problema nesse sentido? Nós fizemos a mesma ação. Nós fizemos no início da pandemia essa abertura para os mutuários da CDHU. Hoje são 300 mil mutuários que pagam a prestação e foi fundamental essa prestação, é fundamental a prestação para que a gente dê continuidade a essas unidades todas em produção. E curiosamente, Denise, embora a abertura para pactuação, renegociação, e nós fizemos algumas, mas curiosamente o fluxo de caixa aumentou. Parece que as pessoas tiveram, curiosamente, até mais capacidade de pagamento. Talvez, curiosamente, as pessoas talvez ficando mais em casa, gastaram menos dinheiro com outras finalidades e conseguiram pagar. Curiosamente, a inadimplência diminuiu na CDHU e aumentou mais ainda o recebimento de prestação. Embora a abertura para renegociação, repactuação aconteceu e a gente fez em alguns casos também. Na verdade, tem uma preocupação das pessoas em manter a casa própria e tem a preocupação também de manter essa dívida em dia. Nós tivemos o balanço do Banco Central de Crédito hoje, surpreendentemente, também com bons números em relação à inadimplência. Tem auxílio emergencial nisso também, não tem? Eu acho que sim. Acho que houve, sim, essa irrigação das famílias de mais baixa renda com auxílio emergencial e nós também suspendemos as reintegrações de posse e também as ações de despejo em todas as nossas ações dentro da própria CDHU, da Secretaria da Habitação. Então, nesse período de pandemia, nós não fizemos nenhuma ação de despejo ou reintegração de posse nas áreas e nos imóveis comercializados pela CDHU, até em decorrência do próprio problema. Mas, curiosamente, como eu disse, diminuiu a inadimplência. E talvez tenha, sim, eu acho que sim, um efeito também da irrigação da economia e dos recursos do auxílio emergencial. Secretaria de Habitação entra nos programas para tirar os moradores de rua, as pessoas que não têm teto? Como é que fica a negociação nesse sentido? São duas etapas distintas. Primeiro, uma ação, na verdade, da área de desenvolvimento social, do Fundo Social, onde tem, sim, essa atenção a essas famílias. E depois, na sequência, se torna um problema habitacional. Mas primeiro é um problema social, um problema de saúde, para daí a gente buscar as alternativas de atendimento habitacional. Mas não entra em nenhum programa pelo fato de as pessoas estarem na rua, e nós tivemos, inclusive, algumas manifestações recentemente, entra na área da habitação? Quando é um morador de rua, é primeiro o atendimento social, centro de acolhimento, uma ação em parceria do Estado com o município, dentro da estrutura da assistência social, do desenvolvimento social, do fundo social, para depois sim a gente buscar atendimento habitacional para essas famílias. Mas está tendo alguma conversa com os movimentos sociais, sem teto, buscando moradia, alguma ação a mais do governo? Sim, isso é permanente, Denise. Abertura total para todos os movimentos sociais. Alguns, inclusive, fizeram manifestações inoportunas, na minha opinião, até porque não precisa de manifestação para ter abertura e agenda e buscar construir soluções. O momento para manifestação é inoportuno, até porque não é necessidade hoje de você trazer todo mundo nesse momento que a gente precisa ter o isolamento, o distanciamento. Tivemos 2 manifestações e não houve necessidade, até porque a conversa sempre existiu, o diálogo sempre foi aberto e a agenda disponível para atendimento a todos os movimentos sociais. Sim. Conversamos aqui com o secretário da Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari. Secretário, muito obrigado. Obrigado, Denise. Boa noite a você e a todos que nos acompanharam aqui. Você